Olá, gente, tudo bem? Estamos em mais um episódio do Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos estudar os capítulos 25 a 27 do livro de Números. Aqui nós vamos ter uma história triste para a trajetória de Israel, porque vemos um momento onde o povo de Deus se misturou com as mulheres moabitas e essa mistura resultou na prática de cerimônias a Baal, um deus pagão, que envolviam orgias, que envolviam imoralidade, que envolviam tudo aquilo que o Senhor reprovava e que o Senhor orientava eles a não praticar. O que a Bíblia também mostra é que foi Balaão quem introduziu essas mulheres no meio do povo de Israel para induzir o povo a errar. Aquele personagem que já apresentamos num outro episódio, a Bíblia vai deixar isso muito claro em Números, por exemplo, no capítulo 31, e no versículo 16, quando a Bíblia diz o seguinte: foram elas, falando sobre essas mulheres, que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. A Bíblia fala também sobre isso na passagem em Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 14, quando o Senhor diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticar a imoralidade sexual. Então, quando nós juntamos essas passagens com aquilo que a gente já estudou antigamente, em outros episódios, nós entendemos melhor qual foi exatamente o erro de Balaão. Balaão foi chamado por Balaque para amaldiçoar o povo de Israel. A Bíblia diz que ele não percebeu de Deus uma palavra para amaldiçoar o povo, mas ainda com o desejo de receber a recompensa de Balaque, ele começou a criar artimanhas, ele começou a criar estratégias, inserindo mulheres naquele meio, que iriam induzir o povo a pecar, fazendo com que o próprio povo praticasse atos, o próprio povo realizasse obras que iriam trazer sobre eles a maldição, fazendo assim com que Balaão obtivesse a recompensa. Essa era a obstinação de Balaão, esse era o desejo de ser reconhecido, esse era o desejo de ser recompensado por homens, e nós devemos fugir desse comportamento e alinhar-nos com aquilo que Deus quer que aconteça, falarmos aquilo que Deus quer que nós falemos. Mas também durante esse trecho nós vemos uma outra história de um homem chamado Finéias. E Finéias, de uma forma diferente, foi um homem que não teve medo de tomar medidas que muitas vezes eram consideradas impopulares para poder obedecer aos princípios do Senhor. Ele não teve medo mesmo de desafiar, inclusive príncipes do povo, pessoas de autoridade naquele lugar, para preservar a aliança, para preservar os mandamentos que o Senhor tinha ordenado. E é por causa de homens como Finéias que a Bíblia diz em Números, no capítulo 25, nos versículos 11 a 13, que o sacerdócio seria mantido nas gerações futuras. No capítulo 26, nós temos a realização de mais um censo, antes de finalmente o povo atravessar o Jordão e entrar na terra de Canaã. É interessante percebermos aqui que após esse censo, nós vamos encontrar um cuidado de Moisés, que já tinha sido avisado por Deus que não entraria em Canaã, mas ainda assim estava atentando para as futuras gerações que pisariam naquela terra. A Bíblia diz que mesmo sabendo que não iria para Canaã, Moisés levantou um líder que conduziria aquele povo. Esse líder era Josué, o qual nós vamos estudar muito durante os próximos vídeos. Um homem que a Bíblia diz que tinha o Espírito e que foi aprovado, por exemplo, na sua coragem quando enfrentou os amalequitas, foi aprovado na sua humildade, servindo a Moisés durante muitos anos, e na sua fé e integridade ao falar contra aqueles espias que haviam trazido um relatório negativo acerca da terra que Moisés enviou ao povo e que Deus tinha dado a eles para
observar. Por causa de tudo isso e muitas outras coisas, Josué recebeu a imposição de mãos de Moisés e iria continuar a jornada com o povo para entrar na terra de Canaã. Isso mostra para mim não apenas a passagem de Finéias, que preservou o sacerdócio para as outras gerações, como também as passagens de Moisés, que fez com que ele desse uma sucessão através de um líder para aquele povo, que o nosso ato hoje, a nossa vida, a nossa atitude deve sempre olhar para as gerações futuras, porque o que Deus tem para essa geração, para essa terra, não começou em você e também não vai acabar em você. Pense nos planos de Deus para a sua vida, mas pense no que Deus vai fazer em você, através de você, para tocar outras gerações. Deixa aqui nos seus comentários o que te edificou. Se você teve alguma dúvida, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, usa a hashtag Bíblia Todo Dia e até o próximo vídeo, onde vamos estar falando de Números 28 a 30.